Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também a quem nos assiste. Quem nos assiste já acompanha a Vera aqui na nossa tela. Vera, conta pra gente, na sua análise, o que nós podemos esperar da ministra Rosa Weber à frente do STF e o que você considera, o que você leva em consideração na hora de fazer uma análise como essa? Olha, Cássia, eu cobri o judiciário por muitos anos. Quando eu morei em Brasília, eu era repórter do painel da Folha e repórter também do jornal, e era a minha área de cobertura primária ali, era o judiciário. A ministra Rosa Weber sempre foi uma das mais discretas da corte, se não a mais. Eu acho que não tem nenhum outro ministro que tenha tanta discrição quanto ela. Ela evita falar com a imprensa, evita anunciar decisões, mesmo para os colegas. Ela tem ali uma judicatura muito na dela. Então, a gente pode esperar com certeza um judiciário menos nos holofotes do que esteve nos últimos anos, no que depender dela. Ela vai procurar fazer com que as polêmicas não ganhem manchetes, se depender dela não vai dar grandes frases, porém isso não quer dizer que ela seja uma ministra fraca ou omissa, ou que a gente possa esperar um judiciário acanhado sob o comando dela. Lembremos que foi ela quem deu uma decisão recente, importante, que foi uma liminar sustando o pagamento do orçamento secreto, quando ela entendeu que aquela modalidade burlava ali a ideia de transparência no gasto público, que havia favorecimento a quem era da base e que, portanto, precisava ser mais bem disciplinado e ganhar contornos de transparência. Isso obrigou o Congresso a modificar alguns mecanismos para o pagamento das chamadas emendas do relator. Então, ela é uma ministra bastante dura em algumas das suas decisões, e eu acho que um bom demonstrativo do estilo dela foi dado hoje mesmo, que é o dia da posse dela à frente do STF. Um pouco antes da solenidade, que acontece logo mais à tarde, ela deu ainda uma decisão como relatora de 3 ações que tem o presidente Jair Bolsonaro como alvo, ações decorrentes da CPI da Covid. Nessas ações, assim como em outras decorrentes da CPI da Covid, e ainda não são ações, aliás, são investigações preliminares, a Procuradoria-Geral da República pediu um arquivamento, pediu que não havia mais nada a ser feito, que não havia denúncia a ser oferecida e que não havia provas de erros cometidos pelo presidente e pelo governo. Ministra Rosa, assim como já fez o Alexandre de Moraes em outras decisões, ela falou que não considera válido o pedido para arquivar tudo agora, encerrar as investigações, e acolheu argumentos da cúpula da CPI de que há provas, de que há... Vamos ver se a gente consegue retomar aqui com a Vera. E ela estava falando que a ministra Rosa Weber acolheu aí os argumentos da CPI de que havia provas e, por isso, ela decidiu não pelo arquivamento, como recomendava a Procuradoria-Geral da República. Então, a gente está tentando retomar aqui o contato com a Vera Magalhães, que estava justamente dando esse exemplo dessa postura mais discreta da ministra Rosa Weber, mas que isso não significa que a ministra não seja atuante, que a ministra não tenha posicionamentos claros. Inclusive, um desses foi feito justamente hoje, data em que ela assume o Supremo Tribunal Federal. Agora sim, voltamos com a Vera Magalhães. A gente vai voltar só com áudio, Vera, para você concluir o seu raciocínio que você estava fazendo a respeito da decisão que foi tomada ainda hoje pela ministra Rosa Weber. Exato, Cássia. Nessa decisão, ela acolheu o pedido da cúpula da CPI de que havia, sim, indícios para continuar uma investigação. E ela disse, olha, o Ministério Público é o titular da ação penal, porém, nessa fase, cabe à Polícia Federal coletar provas e os argumentos são consistentes no sentido de que há
o que ser investigado e de que as condutas são preocupantes e requerem, no mínimo, investigação. Essas ações dizem respeito à compra de cloroquina pelo governo, aquele incentivo a um tratamento precoce que nunca se confirmou válido e também a uma suposta prevaricação no caso da Covaxin, aquela vacina indiana que o Ministério da Saúde chegou a negociar com atravessadores de vacinas. Então, ela é dura. Ela não se furta a dar decisões que desagradam os demais poderes, porém ela não vai estar nos holofotes e nem nas manchetes. Isso vai ser uma mudança, mas se o presidente Bolsonaro, por exemplo, resolver manter com ela o tipo de relação que ele tem com outros ministros, de crítica, ele já fez críticas a ela menos pesadas. Ele fala essa senhora, costuma falar essa senhora, Rosa Weber e tal, ela não vai abaixar a cabeça, ela certamente será firme. E a gente pode esperar aí que ela vai dar cobertura para as decisões que alguns dos colegas estão tomando em casos como esse, que contrariam os interesses do governo. Ô Vera, aproveitando aqui a sua presença, já que nós estamos falando também do relacionamento do Executivo com esses tribunais superiores, tribunais importantes, casos do STF e também do TSE, tem se falado muito a respeito da possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral fechar uma espécie de acordo com as Forças Armadas sobre uma apuração paralela. Isso está de fato para acontecer? Olha, hoje o TSE, Cássia, soltou uma nota em que ele desmente qualquer tipo de acordo nesse sentido e desmente que tenha cedido a pressões das Forças Armadas para realizar uma apuração paralela em cerca de 300 e poucas urnas. O que ele diz é que já existe um mecanismo de acompanhamento dessas apurações e da emissão de boletins de urna que podem ser acompanhados por quaisquer instituições, por partidos políticos e inclusive pelas Forças Armadas, que isso já existe há várias eleições, que o protocolo para que esses boletins sejam inclusive divulgados na internet foi fechado ainda no primeiro semestre, portanto nada a ver com pressão das Forças Armadas e que isso é uma narrativa e aí pelo que eu apurei nos bastidores, o entendimento é que é uma narrativa das próprias Forças Armadas para tentar sair bem de uma situação em que elas se colocaram de questionamento às urnas, em que elas iam ficar de mãos abanando e sem levar nada. Muita gente aconselha que se encerrem essas conversas com as Forças Armadas justamente para não dar margem a essa interpretação de que o TSE está cedendo. Mas se a gente olhar todo o conjunto de decisões até aqui, não é de um tribunal que está cedendo. Eles proibiram armas, proibiram celulares nas urnas. Na semana passada, o ministro Benedito Gonçalves deu uma decisão de que imagens do 7 de setembro não poderão ser usadas pelo presidente Jair Bolsonaro nos seus programas de TV. Então, todas as decisões têm sido duras contra qualquer tipo de tentativa de abuso de poder político e econômico, contra pressões ligadas a essa coisa de ameaças e que possam levar a algum tipo de radicalização e de violência política. Então, eu não vejo, sinceramente, nenhum tipo de capitulação da Justiça Eleitoral no sentido de aceitar a narrativa das Forças Armadas de que as urnas não sejam seguras, de que elas precisem de novas camadas de apuração. A nota vai nesse sentido, contrariando aí reportagens que havia em jornais e algumas notas em colunas, e dizendo que segue tudo como dantes. Não vou nem dizer no quartel de Abrantes, porque a ideia deles é justamente afastar as Forças Tirar do quartel, Armadas, né, dessa história. Exato. Tá certo, Vera. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Cássio. Um ótimo jornal para você.